Glória a Deus, aleluia. Bênção. Você está sendo abençoada? Mais uma quarta de fé, uma palavra de esperança para o seu coração. Estamos ministrando mensagens sobre o Pentecoste, sobre a vida de Jesus, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre os discípulos deixarem a sua antiga vida de medo, mas uma vida de dínamos, do poder de Jesus nas nossas vidas, o poder do Espírito Santo. Eu queria ler com você o capítulo 2 do livro de Atos e falar sobre deixar o Espírito Santo encher a sua vida. Se você puder abrir comigo, onde você estiver, ou ouvir, às vezes está no carro, ouvindo essa mensagem aí, ou em casa, ou aí no seu escritório, onde você estiver, você pode ouvir essa mensagem. As nossas mensagens sempre ficam ali nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, Igreja do Nazareno, Guanabara, Comunidade dos Povos. Você pode acessar lá todas as mensagens nossas. Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Esse é o primeiro Pentecoste do livro de Atos. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os que ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Todavia, alguns até zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiram a multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogos, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco nesses próximos minutos. A palavra é sobre deixar o Espírito Santo encher a nossa vida. Essa própria palavra já fala desse enchimento do Espírito Santo.
quando os discípulos permaneceram em Jerusalém e foram cheios do poder de Deus. Senhor, enche novamente a sua igreja, enche o teu povo. Pai, que o teu povo volte a buscar as Escrituras, volte a buscar a tua palavra e busque uma vida cheia do poder de Deus e cheia do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Em Atos 2, nós vemos algo poderoso acontecer. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, transformou completamente suas vidas, e aqueles que estavam com medo agora estavam cheios de coragem, fé e autoridade. Antes aqueles estavam com medo da morte, agora eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam falando em outras línguas, mas não eram línguas que ninguém entende. As pessoas estavam entendendo na sua própria língua materna. Era como se hoje viesse pessoas do mundo inteiro em uma conferência, pessoas do mundo inteiro em um comício, pessoas do mundo inteiro em ouvir alguém, e essa pessoa falasse em português e o chinês ouvisse em mandarino, o inglês ouvisse no inglês, o americano no inglês, o australiano no inglês, né? O africano ali nos seus dialetos, né? O grego ali na língua grega original, um mexicano ouvindo espanhol, uma pessoa falando em uma língua e cada um ouvindo na sua própria. O Espírito Santo não veio apenas para aquele momento, aquela autoridade, aquele poder, não foi só para o livro de Atos no capítulo 2, tanto que no próprio livro de Atos já acontece mais 2 vezes, na casa de Cornélio e lá em Éfeso. E hoje nós vemos na igreja moderna acontecer em diversos locais do mundo. Pessoas estão vendo Jesus, pessoas estão vendo o Espírito Santo descer. Deus continua fazendo milagres, vidas estão sendo restauradas nas ruas, nos presídios, nos hospitais, nos tribunais, nos supermercados, nas praças, nas igrejas. O Senhor está fazendo a sua obra. Mas como que nós podemos permitir o Espírito Santo encher a nossa vida? Primeira coisa, para permitir o Espírito Santo encher a nossa vida, nós precisamos deixar Ele derramar a sua força, mesmo quando estamos com dificuldades até de se levantar. É a gente se mover na força dele. Ganhar direção de Deus quando a gente não consegue decidir. Tem momento da vida que nós não conseguimos tomar decisão. Tem momento da vida que as circunstâncias estão tomando conta da nossa vida. Aí eu me entrego ao Senhor para que Ele me ajude a tomar a decisão correta. Eu me entrego ao Senhor para que Ele me dê força para levantar. Eu me entrego ao Senhor para que Ele transforme a minha vida, não para que os outros vejam, mas para que Ele transforme a minha vida interior. Ser cheio do Espírito Santo é não estar agora bem vestido, limpo e cheiroso. Ser cheio do Espírito Santo é deixar Deus limpar a podridão interior da nossa vida. É deixar Deus limpar a podridão do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos. É viver uma transformação real de dentro para fora. E a partir desse momento, de falar assim, a partir de agora, eu não quero ser reconhecido por isso, por aquilo ou por aquilo, mas eu quero ser reconhecido como uma pessoa que vive para Jesus. Se torna uma testemunha viva do poder de Jesus. Assim como aconteceu no Pentecoste, algo novo começa a acontecer na nossa vida. Para deixar o Espírito Santo encher a nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração, buscar a Deus
e se entregar totalmente. Abrir o nosso coração, buscar a Deus e se entregar totalmente. Muitas vezes orar assim: Senhor, Espírito Santo, toma a minha vida, enche a minha vida, toma o controle dos meus pensamentos, toma o controle das minhas palavras, toma o controle das minhas atitudes. Quero viver segundo a sua vontade. Amém. Falar com Deus. Espírito Santo, enche a minha vida, toma o controle dos meus pensamentos, toma o controle das minhas palavras, toma o controle das minhas atitudes. Quero viver a sua vontade. Amém. Hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo. Não é, vou deixar para daqui a pouco, vou me preparar, vou fazer um curso, vou fazer essa viagem, vou para esse congresso, vou pagar isso. Não precisa. Precisa querer, buscar, se entregar, sabe? Dia após dia, dia após dia. Deixar o Espírito Santo marcar a nossa vida. Uma vida sem o Espírito Santo é limitada, mas uma vida com o Espírito Santo, ela é poderosa. Uma coisa que a gente precisa aprender: a gente precisa estar reunido, a gente precisa estar no mesmo lugar de outras pessoas que também buscam a Deus. Olha lá, Atos 2:1, todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo vem sobre quem busca. O Espírito Santo vem sobre quem quer, unidos, perseverando, buscando a Deus. O Espírito Santo não enche vidas distraídas, mas vidas disponíveis. Você precisa criar um tempo para Deus. Buscar a Deus não é opcional, buscar a Deus é essencial. Eu preciso buscar a Deus. Não é só domingo na igreja. Eu preciso buscar a Deus diariamente. Atos 2:4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não enche pela metade. O Espírito Santo não enche por um momento. O Espírito Santo enche completamente. Por isso que eu preciso deixar tudo para buscar mais a Deus. Pedro é o maior exemplo. Antes ele negou a Jesus, agora ele pregava com ousadia. Ele tinha medo, agora ele tinha coragem. Ele tinha fraqueza, agora ele tinha força. Ele tinha dúvida, agora ele tinha fé. Sabe? Deus não quer apenas melhorar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar você. Não é assim, Edmur ficou melhorzinho. Não. Edmur é uma pessoa transformada. Tem gente buscando a Deus só para dar uma melhorada. Deus não vai fazer nada. Agora, quando você buscar para se encher, para ser transformado, Deus vai transformar a sua vida. Uma vida cheia impacta outras. Mais de 3.000 pessoas, verso 41, mais de 3.000 pessoas foram transformadas. Quando alguém é cheio, a vida fala. Quando alguém é cheio, o testemunho alcança. Quando alguém é cheio, pessoas são tocadas. O Espírito Santo produz uma vida constante. É indo caminhando. Eu posso até perder coisas desse mundo, mas eu vou caminhando rumo ao céu. Eu vou caminhando em direção a Cristo. Né? Em Atos 2:42 fala isso: perseveravam na palavra, na comunhão e na oração. Ser cheio do Espírito Santo não é um momento, é um estilo de vida. Eu vou buscando mais, não é só sentir. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é eu sentir, é emocional. Não é emocional. É racional, constante, verdadeiro, diário. É viver diariamente com Deus. Deus continua derramando seu Espírito hoje. A pergunta que eu faço é: você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a buscar uma vida transformada? Você está disposto a buscar mais a Deus?
A decisão é sua. Você é quem vai abrir seu coração. Você é quem vai se entregar totalmente. Você é quem precisa buscar uma vida mais cheia. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que olha para a pessoa. E a gente precisa entender isso. A gente pode vir na igreja. A gente pode ir num culto. A gente pode ir num congresso. Mas a minha transformação ela precisa ser diária. Interior. Real. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser diferente do que eu era. Eu preciso buscar mais a Deus hoje. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Quero viver algo novo. Tira o medo, tira a dúvida, tira a falta de fé. Transforma as nossas vidas para a Tua glória. Senhor Jesus, Pai, essa é a Sua palavra. Eu peço que de forma especial o Senhor possa transformar o nosso coração e transformar a nossa vida hoje, segundo a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor toque as nossas vidas para a Tua honra e glória, Pai. Para que nós possamos viver uma vida semelhante a Jesus, Pai. E uma vida cheia do poder de Deus e cheia do Teu Espírito, Senhor. Abençoe cada lar, abençoe cada casa, abençoe cada vida. Abençoe cada um que ouve essa palavra. E transforme as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.